Ela atualizou na sexta-feira passada, dia 4 de outubro, os dados dos planos de saúde, disponibilizando os números relativos ao mês de agosto. Mais de 47 milhões de brasileiros contam com assistência médica particular. Mas isso adianta? Nem sempre. Porque aí o convênio nega isso, nega aquilo outro, não dá para fazer isso não cobre, isso não está no rol lá, né, da ANS. Então, por isso, nós trouxemos aqui para te defender, falar no programa com você, um advogado que é especialista em direito de saúde. É o doutor Elton Fernandes, lá de São Paulo. Seja bem-vindo. Muito obrigado pela presença, viu, doutor Elton? É um prazer imenso estar aqui novamente, ainda mais na Semana de Aparecida. Não é? Nossa, legal, né? Já foi lá? Senhora, já no fui, santuário? Fui rezar, agradecer muito. Tá bonita. E agora tá igreja, lindo, tá lindo. Verdade. O bacana é isso, né? Que é uma cidade que dizem é a capital brasileira da fé, e é porque a pessoa que vem com tanta fé, ou para agradecer, ou, né, mais imbuída ainda de fé para fazer um pedido à Nossa Senhora. Sim. Então tem uma energia muito boa essa cidade e esse santuário, com certeza, vale uma visita. Doutor, vamos lá. Eu pedi perguntas do público, as pessoas já devem ter... Já temos, já deve ter pedido, resposta sim. Agora, 47 milhões de brasileiros, o que prova que o brasileiro ou não pode mesmo, né? Porque senão a maioria estaria no plano de saúde. Porque o SUS... Sim. A classe realmente média, deixa a desejar. A classe média se descapitaliza para ter um plano de saúde. Considera a coisa mais importante. Sim, mais importante. Tem gente que eu conheço que já vendeu carro, casa, para manter um padrão de conforto mínimo dentro de um plano de saúde, com medo de depender do SUS. Sim. É uma tristeza que isso seja dessa forma. É uma pena que isso seja assim. E, claro, acho que a gente tem muita coisa para esclarecer de direitos, porque a Agência Nacional de Saúde faz muito mal o trabalho dela. Por que ela faz muito mal o trabalho dela? Porque a Agência Nacional de Saúde é uma grande porta giratória. O que é uma porta giratória? O diretor que está na Agência Nacional de Saúde hoje, amanhã ele estará numa operadora privada. E o da operadora privada, amanhã, será nomeado para a ANS. E assim vamos nesse grande jogo, onde os consumidores são prejudicados, onde ninguém fiscaliza absolutamente nada. E lá em cima um beneficia o outro. E vai se fazendo esse jogo de compadrio muitas vezes. Então, a população tem que estar atenta, não confiar cegamente no que a ANS diz, e aí lutar pelo seu direito. Pesquisar e lutar pelo direito. Buscar, né? Se é um direito que você tem que buscá-lo. Vamos às perguntas do nosso público. Essa é a Thelma. Oi, Thelma. Oi, bebê. Olá, boa tarde. A minha colega vai fazer 59 anos. E o convênio dela aumentou o dobro. Pode isso, doutor Elton? Excelente. Ela é de Carapicuíba. Excelente pergunta da Thelma. Vamos começar já esclarecendo. Tá. Olha, a Justiça tem dito o seguinte: possível aumentar até o dobro em hipótese alguma. Nunca. Então, assim, à medida em que nós envelhecemos, biologicamente nós tendemos a adoecer um pouquinho mais. Contudo, o dobro não é possível. Então, aumentou o dobro, pode fazer o quê? Mover uma ação judicial com pedido de liminar, inclusive, para permitir que, desde logo, o juiz possa dar uma decisão e já reduzir esse valor da mensalidade. Então, avisa sua amiga, não pode, aumentar o dobro é ilegal e ela pode entrar com uma ação contra o plano de saúde, mesmo que esteja previsto no contrato. É importante dizer isso. Tem gente que pensa assim, mas meu contrato está lá escrito. Olha, não é porque está previsto no contrato que vai vale. ter um aumento, mas os contratos devem estipular quanto por cento de aumento? Sim, deve estar previsto, é obrigação do contrato, está previsto lá o percentual de reajuste. Tá. Mas de certo não pode ser o dobro, né? Sim, não é porque está lá, mesmo que conste lá 100%, que vai valer. Porque essa cláusula é uma cláusula que nós falamos que é abusiva. Se é uma cláusula abusiva, a cláusula cede lugar à lei. Então, o que você recomenda, doutor, para as pessoas que vão fazer um plano de saúde? Como se escolhe um plano de saúde? Eu acho que tem coisas essenciais para escolher um plano de saúde. Primeira regra é, olhe a rede credenciada e guarde a rede credenciada que você está contratando. Se amanhã o seu plano de saúde descredenciar esses hospitais, você poderá então fazer o quê? Entrar com uma ação dizendo, eu contratei os hospitais tais e eles retiraram de mim. Segunda coisa, olhe para as faixas etárias desse contrato, porque não adianta você contratar um plano de saúde, por exemplo, com 58 anos, querendo levar ele para sempre, e aos 59, como aconteceu com a amiga da Thelma, ser surpreendido com um reajuste de 100%. Isso não pode acontecer. E, claro, a terceira coisa que eu poderia dizer é o seguinte, tenha toda a documentação, exija do seu corretor
qual é o reajuste anual que ele está sofrendo todo ano. Tá. Porque se é o reajuste da INSS, é público esse índice. Tá. Tudo bem. Se é um plano, por exemplo, coletivo por adesão, coletivo empresarial, esses planos coletivos, seja ele via coletivo por adesão ou por empresa, estão sofrendo um reajuste de quase 20% ao ano. Fique atento, porque isso pode não caber no seu bolso no curto prazo. No começo pode ser ou parecer vantajoso, mas vai se mostrar muito malvado em um ano. Muito malvado. Sempre que for possível ao consumidor, escolha um plano individual ou familiar, sempre. Mesmo que seja um pouquinho mais caro no início. Vale a pena. Vai valer muito a pena. Ok, vamos à próxima pergunta. A Thelma aí tem a sua resposta então. É o Luiz dos Santos. O hospital me atendeu num momento de urgência. Meu filho estava doente, corria risco e eles trataram do meu filho. Mas o plano de saúde alega carência e diz que não irá pagar a conta. Tenho mesmo que pagar o hospital? O Luiz é lá de Santarém, no Pará. Excelente pergunta. Isso tem ocorrido cada vez mais. Veja só a situação do Luiz. Então, o filho dele... Tinha carência, mas o menino ficou ruim. Mas ficou ruim. O que diz a lei? De urgência. Urgência e emergência, o prazo de carência é de 24 horas. Então, sempre que eu estiver falando de uma urgência e de uma emergência, prazo de carência é 24 horas. Mesmo que o meu plano diga que a carência seja de 12 meses, 24 meses e tal. Mesmo que seu plano diga isso, e seu plano de saúde também não pode utilizar aquela regra que alguns falam de falar assim, eu vou te dar o atendimento nas primeiras 12 horas e depois você está fora. Depois você vai ter que pagar particular a conta ou vai para o SUS. Não. Se você tem um plano de saúde, você está numa situação de urgência ou emergência, seu plano de saúde acabou a carência. Porque diz a lei que depois de 24 horas da contratação, em situações de urgência ou de emergência, a carência é de 24 horas. Então, o que recomendação você dá ao Luiz dos Santos, lá de Santarém, Pará? Porque agora o plano disse, não, agora quem paga a conta do hospital, o hospital atendeu, mas quem vai pagar a conta é você, porque ainda estava em carência. O Luiz pode entrar com uma ação judicial contra o plano de saúde dele. Quem que ele procura lá em Santarém? Ele pode tem buscar, defensoria pública? Tem defensoria pública, não tenho dinheiro para pagar um advogado, nenhum problema. Defensoria pública existe para isso. Todos os estados do Brasil têm defensoria pública. Então, Luiz pode ir na defensoria pública do estado dele, pegar um advogado público, que ele não vai pagar absolutamente nada, entrar com uma ação contra o plano de saúde e fazer o que a gente chama de reversão de conta hospitalar. É rápido isso? É rápido. Um juiz pode, num caso como esse, conceder uma liminar. Uma liminar, eu brinco dizendo o seguinte, liminar é um analgésico. Ela resolve teu problema de imediato, tira a tua dor, né? Depois essa ação judicial, não é porque conseguiu uma liminar que a ação acaba. A ação continua tramitando, mas aí o juiz já te garantiu o seu tratamento, a reversão dessa conta no caso do Luiz, por exemplo. Então, assim, direito o Luiz tem. O que ele precisa fazer? Entrar com uma ação. Ele não pode agora deixar isso para lá, porque também tem o seguinte, se o Luiz não fizer nada, o hospital entrará com uma ação contra o Luiz. Então é bom que ele se antecipe, para pagar a conta. Tá certo. Ô, Luiz, então, corre e procura um advogado, se você tiver condições, né? Procure um particular, ou um que seja especialista nesse assunto, em saúde, ou procure a Defensoria Pública aí em Santarém, no Pará, que você tem todo direito como cidadão brasileiro. E o teu filho de atendimento, o doutor Elton, que é um advogado especialista em saúde pública e privada, e hoje está respondendo as perguntas do nosso público. Tomás Marchiori. Oi, seu Tomás, boa tarde. Idoso com mais de 90 anos tem aumento igual aos das pessoas com menor idade? Aliás, vamos esclarecer para o seu Tomás também uma coisa. Com que idade eles começam a aumentar o plano por causa da idade? Agora, geralmente, aos 59 anos é o grande reajuste que os planos de saúde têm feito. Nossa, vai rezar para não fazer aniversário, né? Antigamente você ficava feliz, agora aí não vem aniversário. 59. E responde o seu Tomás. Olha, o seu Tomás é o seguinte, seu Tomás, se for o reajuste anual, todo mundo sofre o mesmo reajuste. Aí não importa se é bebê ou se é idoso. Todo mundo vai sofrer igual. O reajuste por faixa etária, que é aquele que aumenta em decorrência da idade... No aniversário? No aniversário da pessoa, o seu Tomás... o seu Tomás não pode mais sofrer. Não? Esse não pode mais sofrer, porque com 60 anos ou mais, a lei impede
que o seu Tomás, por exemplo, se ele tiver 90 anos, ou de repente ele tá bem jovenzinho, não é ele. Talvez tenha outra pessoa. Sim, talvez deve ser o papai, alguém assim. Então, assim, seu Tomás não pode ter reajuste por mudança de faixa etária com 60 anos ou mais. Não pode? A partir dos 60? Com 60 anos não pode mais. Por isso que em 59 eles enfiam a faca. Por isso que aos 59 anos eles anteciparam. Por isso que a Thelma falou que da amiga dela estavam cobrando o dobro. Exatamente. Porque já falaram, daqui um ano essa faz 60, não vou poder mais aumentar. Exatamente. Se eu não posso mais com 60 ou mais... Mas eles aumentam. Aí não pode, aí mas não fazem. pode. Aí o que eles podem fazer? Se tiver previsto lá no contrato anteriormente, lá aqueles contratos antigos, a gente pode pegar esse contrato, dar uma olhada, e tem muitas falhas nesses contratos. Por exemplo, às vezes não tem percentual de reajuste. É muito comum que um contrato como esse não tenha percentual lá. A justiça entende que quando não tem percentual claro no contrato, não tem aumento. Não pode ter aumento. Se não está previsto expressamente no contrato como fazia-se antes, porque antes o plano de saúde fazia o seguinte, ele omitia essa informação do beneficiário, e aí quando ele chegava numa determinada idade, você completou X anos, ele aumentava teu plano de saúde. Diz agora a justiça o seguinte, se não estava previsto originalmente naquele contrato, não pode mais. Então tem que ver o contrato, tem que ver o contrato. Tomás, sim, né? Se for o reajuste anual, tudo bem, ele é igual de todo mundo. Para todo mundo, mas por idade não pode mais. A partir dos 60, não o convênio não pode cobrar. Não pode fazer mais. Mesmo que no contrato esteja escrito que sim? Se no contrato estiver escrito que sim, dependendo do tamanho desse reajuste, se tiver lá o contrato, a cláusula com a faixa etária, o percentual, mas mesmo assim for um percentual alto, a justiça pode entender que é nulo e anular esse reajuste. Não tem nenhum problema. Então vale a pena entrar na justiça. Vale a pena. O simples fato de estar num contrato não significa que é válido. Isso tem que ficar claro para a população. É porque, gozado, né? Quando você é jovem, você precisa menos, não é? Quando você vai envelhecendo, que você precisa mais, já tá duro, já tá com a aposentadoria, que é uma porcaria, os remédios tudo caro, às vezes a aposentadoria é menos do que custa um antibiótico hoje no país. Aí quando você vai precisar, ainda te enfia uma faca. É golpe mortal isso? Sim, porque quando você mais precisa de convênio, quando você tá mal, né? Quando você tá mais velho, claro. Aí mais caro, não é justo, né? E porque os anos todos que você é jovem pagou? Sim, contribuiu sem usar. Sem usar. Dorine Kegler. Oi, Dorine. Dorine, muito obrigada pela participação. Boa tarde. Eu tenho 63 anos, também tenho fibromialgia há 15 anos. Vários problemas na coluna, bursite, tendinite nos 2 braços, nos 2 ombros e às vezes inflamações nos cotovelos. Caramba! Doutor, tenho direito a adquirir carro automático com desconto. Ela é de Samambaia, Distrito Federal. Que legal. Doreni, tem desconto, você tem de todo direito, sim. As montadoras fazem esse trabalho. Isso é só para um carro novo, é importante dizer isso, tá? E aí depois tem um prazo que não pode... Tem que ser carro novo. Tem que ser carro novo. Não pode ser, eu vou comprar um carro usado, não. E não pode vender. Não, aí tem que ficar um tempo, que salvo engano são 2 anos com esse carro. E tem uma diferença bem grande. Sim, a diferença é grande para isso. O que vai ter que fazer? Vai na concessionária, apresenta a documentação e os relatórios médicos, pede a isenção. As próprias concessionárias hoje conseguem fazer esse trabalho, ou tem na concessionária mesmo, parceria com essas pessoas que fazem trabalhos assim e vai conseguir o desconto. Então, tem todo o direito, ela pode ir, apresenta os relatórios médicos e deve conseguir, não tem nenhum problema. Beijão, vá à procura dos seus direitos, né? Que é o que vale. Essa é a Simone, que foto bonitinha, Simone. Simone Fonseca, oi Claudete, sou funcionária pública e vou me aposentar. Gostaria de saber se continuo tendo algum benefício, pois tenho um subsídio da prefeitura. Meu plano de saúde é particular e ela é de Sumaré, eu acho que é o bairro de Sumaré, em São Paulo. Veja só, não está muito claro na pergunta da Simone, por exemplo, porque ela tem um plano particular, mas ela quer saber se tem algum subsídio da prefeitura. Não, ela tem. Ela tem um subsídio da prefeitura. Ela gostaria de saber se ela continua tendo algum benefício, porque ela já tem esse subsídio da prefeitura. E o plano de saúde é particular. A prefeitura, em tese, não tem lei que a obrigue, depois de rompido o contrato, a continuar com esse subsídio. Não existe regra para isso. Só se houver um benefício especial previsto no contrato ou a convenção coletiva daqueles funcionários públicos, especificamente, garantir um direito especial, mas em regra não. Se o plano dela é particular, ela cai numa regra que é benéfica a ela, que é ela continua com o plano dela e o reajuste do plano individual e familiar, como a gente já disse em outras vezes, é menor que o reajuste do plano
coletivo por adesão e coletivo empresarial. Sempre que for possível, sempre. Contrate um plano individual ou familiar sempre que for possível. Isso vai permitir a você longevidade nesse plano, vai permitir longo prazo, porque esse reajuste é muito menor. Tá certo. Se o meu plano, uma última perguntinha só, diretora, bem rapidinho. Se o meu plano de saúde, é bem rápido, é em teu nome. Presta atenção. Se o meu plano de saúde, por exemplo, começa a perder médicos e médicos, aí você chega lá no médico para ser atendida, né? Às vezes passou por uma cirurgia com aquele médico, o médico fala, olha, não vou mais poder te atender, porque olha, o teu plano não está dando, não reajusta as consultas. E se esse plano começa a perder médico, hospital, qual é o direito da pessoa? A pessoa pode entrar com uma ação judicial e pedir o restabelecimento de tudo que foi descredenciado a ela. Mesmo que seja de empresa, comunica Sim. a empresa e a empresa exige isso. Normal. O consumidor tem direito. A regra diz o seguinte, eu posso até descredenciar um hospital, contudo, ou um médico, desde que eu credencie naquele mesmo local outro médico da mesma qualidade, da mesma categoria. Eu descredenciei um consultório de otorrino, eu tenho que credenciar outro de otorrino naquela mesma abrangência. Da mesma qualidade. Na mesma qualidade, igualzinho, tá bom? Doutor, eu queria agradecer por hoje. É só, nosso programa está mais curtinho, nós estamos na semana de Nossa Senhora e com a novena de Nossa Senhora, mas normalmente nós começamos às 3h30 da tarde, tá? Só nessa semana. Então, agradecer e deixar os contatos do doutor Elton Fernandes, é advogado especialista em Direito da Saúde. Ele vem de São Paulo participar do programa 11-3141-0440. E ele gosta, tá vendo? Ó, vem de São Paulo, mas é legal, né? Adoro estar aqui com Não vocês, é? adoro Sai a um TV pouco Aparecida. Sim, é maravilhoso. daquela loucura de São Paulo. E a equipe é toda agradável, todo mundo me trata tão bem aqui, Que me bom. sinto acolhido. Então agradeço muito e Bom. estaria à disposição de vocês. Obrigada, doutor Elton, eu quero. 11-3141-0440 ou ainda no Instagram, tem vários artigos lá que falam sobre o assunto, é @Elton Fernandes Advocacia, como tá aí no vídeo, tá? Reparei na TV. Um beijo, obrigada. Muito obrigado, tá bom? eu que agradeço.